Hoje vamos mergulhar na verdadeira escala do cosmos para descobrir o que pulsa além da nossa Terra. Costumamos abraçar a terna ilusão de que o espaço é um jardim próximo, habitado por estrelas que nos saúdam do quarto ao lado. No entanto, a realidade é um silêncio profundo que sussurra distâncias impossíveis, onde a matéria se sente apenas um convidado fugaz. Enquanto navegamos pelas medições de grandes observatórios, viajaremos desde nosso lar acolhedor até o tecido dos distantes superaglomerados. Embora antes de iniciarem o Cientista dos Sonhos, desejamos saber que canto do mundo e que horas você está explorando o cosmos, deixe nos comentários. Ok, vamos começar. Imagine que você está flutuando no interior da Estação Espacial Internacional, ou um laboratório do tamanho de um campo de futebol que se desloca a uma velocidade vertiginosa de 28.000 km por hora. A essa celeridade, o tempo parece se comportar de uma maneira distinta, pois os astronautas não experimentam um dia comum, mas sim são testemunhas de 16 amanheceres e 16 pôres do Sol em um único ciclo de 24 horas. Ao se assomar pela cúpula, essa famosa janela panorâmica de fabricação italiana, a primeira sensação que te golpeia não é a imensidão do vazio, mas a avassaladora presença da Terra. Dessa altura, a cerca de 400 quilômetros da superfície, nosso mundo não se vê como um mapa de escola com fronteiras coloridas, mas sim como um organismo vivo, uma joia de safira que respira e emite uma luz elétrica própria. A atmosfera, esse véu que nos mantém vivos, se revela daqui como uma linha delgada e brilhante de azul neon. É uma visão que engana o intelecto, já que costumamos pensar no céu como um teto infinito que se estende para cima sem descanso. Mas a realidade física é muito mais humilde. Se você pudesse dirigir um carro diretamente para cima, chegaria ao espaço em menos de 1 hora. Essa é a escassa distância que nos separa do nada absoluto. Os cientistas costumam comparar essa camada protetora com a pele de uma maçã, ou, de maneira mais precisa, com a casca de uma semente de girassol. É um tecido de gases tão delicado que qualquer pequena perturbação parece capaz de rasgá-lo. E, no entanto, é o único lugar em todo o sistema solar, conhecido onde a pressão e a temperatura permitem que uma gota d'água permaneça em estado líquido sobre a palma da sua mão. Dentro da estação, os detalhes cotidianos nos contam uma história de adaptação e sobrevivência. Os astronautas frequentemente relatam que o espaço tem um cheiro particular, uma mistura de metal quente e carne chamuscada, que se adere a seus trajes após uma caminhada externa. É o aroma da química violenta do vácuo, interagindo com o oxigênio da nave. Enquanto eles flutuam, bebendo café que se transforma em esferas flutuantes de líquido escuro, a Terra desfila sob seus pés, mostrando a dança das nuvens e das tempestades elétricas que parecem disparos de fótons na escuridão. Em 1990, enquanto a sonda Voyager 1 se afastava para os limites exteriores, Carl Sagan pediu que a câmera girasse uma última vez para capturar o que ele chamou de um pálido ponto azul. Nessa fotografia, onde a Terra não é mais que um pixel solitário suspenso em um raio de sol, uma partícula de poeira que contém todas as guerras, todos os amores e todas as histórias que nossa espécie criou. Essa perspectiva transforma nossa compreensão do que significa grande. Para uma criança que caminha por uma floresta, o mundo é incomensurável, mas para o olho que observa da órbita, a Terra é uma ilha finita e solitária. É curioso recordar a anedota dos primeiros astronautas da Apollo, que confessavam que, embora tivessem ido para estudar a Lua, o mais impressionante que descobriram foi, na verdade, seu próprio lar. Olhar para baixo é compreender que vivemos em uma nave espacial natural que viaja por um deserto cósmico sem postos de serviço nem suprimentos externos.
A sensação de segurança que temos no chão é uma construção dos nossos sentidos. Pois aqui em cima, a realidade é que estamos rodeados por um ambiente que não perdoa erros. A atmosfera não é apenas ar. É uma maquinaria complexa que redistribui o calor dos trópicos para os polos e nos protege da chuva constante de radiação solar. Se esse papel de seda azul desaparecesse por um único instante, os oceanos ferveriam e a vida se evaporaria num sopro. Por isso, ao observar o horizonte curvo do nosso planeta, sente-se uma mistura de orgulho e fragilidade. Somos os habitantes de uma semente que conseguiu germinar em meio a um terreno baldio. Mas a verdadeira escala do cosmos não se mede pelo que temos aqui dentro, mas sim pelo abismo que começa exatamente onde termina nossa atmosfera. Um lugar onde as regras da distância logo deixarão de ter sentido para nossa mente humana. Embora essa bolha azul nos pareça o universo inteiro, mal cruzamos o limiar da porta principal da nossa casa. Há um objeto lá fora que, embora pareça nos vigiar de perto, esconde um segredo de isolamento que desafia nossa lógica de transporte. O que aconteceria se eu lhe dissesse que entre nós e nosso vizinho mais próximo há espaço suficiente para que o resto dos planetas se percam no vácuo? Estamos realmente tão acompanhados quanto pensamos ao olhar para o céu noturno. Quando levantamos a vista em uma noite limpa, a lua se apresenta como uma companheira fiel, quase ao alcance da mão. No entanto, nossa percepção é vítima de um engano visual provocado pela falta de pontos de referência no negro absoluto. Para entender a vizinhança imediata, devemos romper o mapa mental que nos ensinaram nos livros didáticos, e onde os planetas aparecem apertados como bolinhas de gude numa caixa. Na realidade, a distância média entre a Terra e a Lua é de cerca de 384.400 quilômetros. Para o cérebro humano, esse número é apenas um número frio. Mas se você tentasse percorrer essa distância andando, levaria quase 9 anos de marcha ininterrupta. Mesmo em um avião comercial a toda potência, a viagem te tomaria 18 dias de voo constante. Existe uma curiosidade matemática que costuma deixar mudos os estudantes de astronomia. Nesse buraco pequeno que há entre nós e a Lua, você poderia colocar Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, um ao lado do outro, e ainda sobrariam uns 8.000 quilômetros de espaço livre. Esta é nossa primeira lição de humildade cósmica. Nosso vizinho mais próximo, e aquele que ilumina nossas noites e move nossas marés, está na verdade em uma solidão profunda. Os astronautas das missões Apollo, como o carismático e brincalhão Pete Conrad, recordavam que ao olhar para trás, a Terra não era mais que uma bolinha de gude que você podia esconder estendendo o polegar. Nesse gestão tão simples, toda a história da humanidade ficava eclipsada por uma unha. Além da Lua, nos encontramos com nossos irmãos rochosos, um trio de mundos que compartilham uma origem similar, mas destinos radicalmente distintos. Primeiro está Vênus, frequentemente chamado de gêmeo da Terra, embora seja mais um gêmeo de pesadelo. Os cientistas russos da era soviética, com suas sondas Venera, descobriram da maneira mais difícil que Vênus é um inferno de madrepérola. Suas naves, construídas como tanques blindados, os mal sobreviviam alguns minutos antes de serem esmagadas pela pressão atmosférica, que é equivalente a estar a 1 quilômetro sob o oceano terrestre, enquanto eram cozidas por temperaturas de 400 graus Celsius. É um lembrete de que na vizinhança imediata, a hospitalidade da Terra é uma anomalia milagrosa, não a regra. Depois temos Marte, o deserto carmesim que capturou nossa imaginação por séculos. Ao contrário de Vênus, Marte é um lugar de uma beleza desolada e melancólica. Lá se encontra o Monte Olimpo, um vulcão tão grande que sua base cobriria quase toda a França, e seu cume se eleva a 22 quilômetros,
tecnicamente fora da atmosfera marciana. Imagine um excursionista tentando subi-lo. Não precisaria de equipamento de escalada tradicional, mas sim de um traje espacial, ou porque ao chegar ao topo estaria literalmente caminhando no vácuo. Marte é o lugar onde os robôs que enviamos, como o persistente Curiosity, encontraram vestígios de antigos rios, sugerindo que nossa vizinhança foi outrora muito mais úmida e dinâmica do que é hoje. Finalmente, está o pequeno e castigado Mercúrio, um mundo que parece uma bola de ferro queimada girando perigosamente perto do Sol. Por não ter atmosfera, Mercúrio vive numa esquizofrenia térmica. Durante o dia, você poderia derreter chumbo em sua superfície, mas ao cair da noite, o calor escapa tão rápido para o espaço que as temperaturas caem até os 180 graus Celsius negativos. É um mundo de contrastes violentos que nos ensina que a proximidade da fonte de energia do sistema não garante a vida, mas sim, frequentemente, a aniquila. Como esses 4 mundos rochosos formam nosso quintal, um espaço que a luz do sol leva apenas alguns minutos para cruzar, mas que para nós representa a fronteira final do fisicamente alcançável em uma vida humana. À medida que estudamos esses planetas, começamos a usar uma régua de medir maior, a unidade astronômica, que é a distância média entre a Terra e o Sol. São 150 milhões de quilômetros. Se a Terra fosse do tamanho de um grão de sal, o Sol seria uma laranja a 15 metros de distância e Júpiter, o próximo grande destino, estaria a 3 quarteirões da sua casa. Essa escala nos ajuda a processar a imensidão, mas também nos gera uma ansiedade profunda. Percebemos que, apesar da nossa tecnologia de ponta, nos movemos a passo de tartaruga em um oceano que não tem margens visíveis. O desejo de saltar além dessas rochas familiares se torna uma obsessão por romper as leis da física que nos mantém ancorados ao presente. Nossa curiosidade nos levou a cartografar esses mundos com uma precisão assombrosa. Mas quanto mais sabemos deles, mais percebemos os muros que nos rodeiam. Aprendemos a enviar sinais de rádio que viajam à velocidade da luz para nos comunicar com nossos rovers, e ainda assim temos que esperar minutos para receber um simples olá de Marte. Esse atraso é o primeiro sintoma de uma verdade incômoda. O universo é tão grande que até a coisa mais rápida que existe parece lenta demais. Nos encontramos presos em uma vizinhança onde as distâncias se medem em tempo, não em quilômetros, e isso nos obriga a sonhar com impossíveis. Já aprendemos a saltar de um planeta a outro com nossas sondas. Nos deparamos com um muro invisível que nenhuma engenharia parece capaz de derrubar. O que aconteceria se pudéssemos ligar um motor que nos permitisse cavalgar sobre o tecido mesmo da realidade à máxima velocidade permitida? Se a luz é a rainha absoluta da rapidez, por que o mapa das estrelas continua parecendo uma prisão da qual não podemos escapar? Para compreender a verdadeira escala do que nos rodeia, devemos invocar o árbitro absoluto da realidade, o fóton. No tecido do cosmos, a velocidade da luz, que gira em torno de 300 mil quilômetros por segundo, não é apenas um número impressionante. É o limite de velocidade da causalidade mesma. Imagine por um momento que você possui uma nave capaz de alcançar esse estado de graça. Ao ligar os motores, a Terra se desvaneceria num piscar de olhos, e em pouco mais de um segundo você estaria saudando a Lua. Neste ponto, a euforia da rapidez te faria crer que o universo é pequeno e que está a seus pés. No entanto, à medida que você se afasta do brilho azul do nosso lar, a física começa a lhe pregar uma brincadeira pesada e melancólica. O primeiro golpe de realidade ocorre quando você tenta se dirigir ao Sol. Apesar de se mover à velocidade máxima permitida pelas leis da natureza, você levaria 8 minutos e 20 segundos para chegar à estrela. Durante esse tempo,
Se o Sol chegasse a se apagar de repente, você continuaria se banhando em sua luz, ignorante de sua morte, porque nem mesmo a informação pode viajar mais rápido que você. Esta é a anedota favorita dos físicos para explicar que o espaço e o tempo estão entrelaçados de forma inseparável. Não estamos vendo o Sol como é agora, mas sim como foi há quase 9 minutos. Estamos, literalmente, navegando por um álbum de fotos do passado. À medida que você deixa para trás o fulgor solar e se adentra no vácuo profundo, a sensação de velocidade desaparece por completo. Na Terra, ou se você vai a 300 km por hora num trem, vê as árvores passarem como rajadas. Mas no espaço, a 300.000 km por segundo, as estrelas parecem cravadas no veludo negro. Não há a sensação de movimento porque não há nada perto que sirva de referência. É aqui que o espaço começa a se sentir preguiçoso. Se você decide visitar Marte, mesmo em seu ponto mais próximo da Terra, a viagem à velocidade da luz te levaria 3 minutos. Parece pouco, mas se você quer enviar uma mensagem de texto para alguém no planeta vermelho, teria que esperar 6 minutos para receber uma resposta. A comunicação se torna uma prova de paciência, e isso é apenas no nosso quintal. Existe uma história fascinante sobre como se mediu essa velocidade pela primeira vez. No século XVII, o astrônomo dinamarquês Ole Rømer notou que os eclipses de Io, uma das luas de Júpiter, ocorriam mais tarde do que o previsto quando a Terra estava longe do gigante gasoso, e mais cedo quando estava perto. Rømer não pensou que o universo estivesse quebrado, mas sim deduziu brilhantemente que a luz precisava de tempo para cruzar a distância adicional. Foi a primeira vez que a humanidade compreendeu que a luz não é instantânea, mas sim um mensageiro que se cansa de percorrer o abismo. Ao tentar cruzar o sistema solar na sua nave imaginária, você experimentaria a mesma frustração que Rømer. O vazio é tão vasto que até o mensageiro mais rápido parece andar sobre areia movediça. Se você decide seguir sua viagem para os confins do sistema solar, a escala se torna opressiva. Onde você levaria 45 minutos para chegar a Júpiter e mais de 4 horas para alcançar Netuno, o último planeta oficial. Quando você chegar lá, o Sol terá deixado de ser um disco cegador para se tornar uma estrela pequena e brilhante, incapaz de aquecer sua pele. Neste ponto, ao olhar para trás, a Terra já não é visível. Se perdeu no brilho de uma estrela distante. Você viajou à velocidade máxima possível durante horas e, no entanto, no mapa da galáxia, mal se moveu a espessura de um cabelo. Essa preguiça da luz é o que gera o paradoxo do explorador. Queremos conhecer o cosmos, mas estamos presos em uma realidade onde as distâncias são maiores que nossa capacidade de resposta. É como tentar esvaziar um oceano com uma colher de chá. Os cientistas costumam dizer que o espaço é, sobretudo, espaço. Um nada tão absoluto que a matéria parece um erro de arredondamento. Ao viajar à velocidade da luz, você percebe que o sistema solar não é uma série de paradas de ônibus, mas sim um deserto imenso onde os planetas são oásis microscópicos separados por horas de vácuo absoluto. É curioso pensar nas conversas dos astronautas do futuro. Não serão conversas em tempo real, mas sim intercâmbios de cartas digitais que viajam através da escuridão. A velocidade da luz, longe de ser nossa salvação para colonizar o universo, é o muro que nos lembra nossa finitude. Nos obriga a aceitar que somos cidadãos de um pequeno canto e que o resto do cosmos é um depois constante. Mas, justo quando a solidão do vazio começa a se tornar insuportável, a paisagem muda. Ao deixar para trás o silêncio dos mundos rochosos, você topa com algo que desafia sua compreensão do tamanho. Massas de gás tão colossais que têm seus próprios sistemas de satélites, funcionando como versões minúsculas do sistema solar.
Apesar de a luz parecer se render diante da magnitude do vazio, há titãs na penumbra que conseguem capturar toda a nossa atenção. Cruzamos o deserto dos planetas pequenos para nos encontrar de frente com monstros de gás e tempestades eternas que poderiam devorar 1000 terras sem sequer se incomodar. Que segredos escondem esses reis do sistema solar que são capazes de dobrar o espaço ao seu redor com sua mera presença? É possível que estejamos entrando em um território onde a gravidade dita leis que ainda não estamos prontos para compreender? Ao deixar para trás o cinturão de asteroides, a geografia do espaço sofre uma transformação radical. Entramos no reino dos senhores feudais do nosso sistema. Mundos que não possuem uma superfície onde aterrissar e cuja mera existência desafia a lógica do que consideramos um planeta. Júpiter aparece primeiro, uma esfera de proporções tão colossais que dentro de seu volume caberiam 1.300 terras. Não é simplesmente um objeto grande. É um centro de gravidade tão potente que atua como o guardião do nosso lar, desviando cometas e detritos espaciais que, de outra forma, teriam acabado com a vida em nosso mundo há eões. Observar Júpiter é contemplar uma obra de arte em movimento perpétuo. Suas nuvens de amônia e enxofre se entrelaçam em faixas de cores ocre, creme e bronze, movidas por ventos que superam os 600 km por hora. A famosa Grande Mancha Vermelha, um redemoinho carmesim que persistiu por séculos, é na verdade uma tempestade com o dobro da largura do nosso planeta inteiro. Imagine uma tempestade tão vasta que um avião levaria dias para contorná-la, com raios 1000 vezes mais potentes do que qualquer descarga elétrica que tenhamos registrado em nossos céus. Os cientistas costumam dizer que Júpiter é uma estrela fracassada. Se tivesse acumulado umas 80 vezes mais massa durante sua formação, teria aceso seu próprio fogo nuclear, transformando nosso sistema num lar de 2 sóis. A complexidade desse gigante se estende à sua corte pessoal de luas, um conjunto de mais de 90 satélites que orbitam como um sistema solar em miniatura. Está Io, um mundo que parece uma pizza deforme, devido aos seus vulcões ativos que cospem enxofre para o espaço. E Europa, uma joia de gelo que esconde um oceano global de água líquida sob sua crosta. Onde nos corredores da NASA, os pesquisadores brincam dizendo que Júpiter é o vizinho barulhento que não deixa ninguém dormir, pois seu campo magnético é tão extenso que, se fosse visível da Terra, se veria maior do que a nossa própria Lua no céu noturno. É um reino de uma energia invisível e violenta que nos lembra que o cosmos não é só vazio, mas também força bruta. Continuando nossa travessia, topamos com a joia da coroa, Saturno. Se Júpiter representa o poder, Saturno é a encarnação da elegância estrutural. Seus anéis, compostos por bilhões de fragmentos de gelo e rocha, se estendem por centenas de milhares de quilômetros, mas sua espessura média é de apenas 10 metros. É uma arquitetura tão delicada que, em proporção, seria mais fina que uma folha de papel se o planeta fosse do tamanho de uma bola. Esses discos de cristal congelado não são estáticos. São o resultado de uma dança gravitacional eterna, onde pequenas luas chamadas pastoras mantêm as bordas dos anéis limpas, como se fossem jardineiros cósmicos cuidando de uma vereda de diamantes. Uma anedota que costuma fascinar os entusiastas da astronomia é que, apesar de seu tamanho imponente, Saturno é o planeta menos denso do sistema solar. É composto principalmente de hidrogênio e hélio, o que significa que, se você pudesse encontrar uma piscina grande o suficiente para contê-lo, o gigante dos anéis flutuaria na água. Essa leveza contradiz sua aparência majestosa e nos ensina que o tamanho nem sempre é sinônimo de solidez. Em seu polo norte, Saturno esconde um mistério que ainda tira o sono dos teóricos. Uma tempestade de formato hexagonal perfeito. Não é um círculo, e nem uma elipse,
mas sim um polígono de 6 lados com nuvens que giram em seu interior. Uma estrutura geométrica natural que parece saída de um sonho de engenharia matemática. Explorar essas esferas de gás nos obriga a repensar nossa própria importância. Na Terra, uma montanha de 8.000 metros nos parece um colosso insuperável. Mas no reino dos gigantes gasosos, isso não seria mais que uma partícula de poeira presa numa rajada de vento. A escala aqui não se conta em quilômetros, mas sim na capacidade desses mundos de curvar o espaço e o tempo ao seu redor. São os verdadeiros pesos pesados que mantêm o equilíbrio da nossa vizinhança, lembrando-nos que somos habitantes de um canto pequeno e rochoso, protegidos pela sombra de titãs que mal alcançamos compreender. À medida que nos afastamos desses impérios gasosos, e o brilho do sol se torna cada vez mais tênue, transformando-se numa estrela a mais no tapete noturno. Cruzamos os limites do que consideramos grande dentro de nossa casa, mas estamos prestes a colidir com uma realidade muito mais fria e solitária. O sistema solar é um oásis vibrante, mas fora de suas fronteiras, o mapa fica em branco. Cruzamos agora a fronteira para um território onde o silêncio se torna absoluto e as luzes do lar se apagam para sempre. Dirigimo-nos para uma brecha tão imensa que até as mentes mais brilhantes da história se sentiram insignificantes ao tentar medi-la. O que há realmente nesse espaço vazio que separa o nosso Sol de suas irmãs estelares? É possível que estejamos flutuando numa ilha de luz rodeada por um oceano de nada que nunca poderemos navegar, ao abandonar a última fronteira do nosso sistema solar e adentramos um território que a mente humana não está projetada para compreender. Até agora, falamos de planetas e luas como objetos distantes, mas no âmbito interestelar, a matéria se torna um erro estatístico. O verdadeiro dono do cosmos não é a luz nem os mundos, mas sim o vazio. Esse espaço entre estrelas é um nada tão perfeito que faz com que o vácuo mais puro, alcançado num laboratório terrestre, pareça uma cidade congestionada. Aqui, a distância até nosso vizinho mais próximo, Próxima Centauri, não é apenas um trajeto. É uma ferida aberta na nossa percepção da realidade. Próxima Centauri está a cerca de 4,2 anos-luz de nós. À primeira vista, o número 4 parece inofensivo, mas é uma armadilha numérica. Para percorrer essa distância com a tecnologia mais rápida que já construímos, a sonda Voyager 1, que viaja a 17 km por segundo, precisaríamos de uns 73 mil anos. Isso significa que se os neandertais tivessem lançado uma nave ao espaço, ela estaria apenas chegando hoje ao seu destino. Esta é a tirania das distâncias. O universo não só é grande, mas está desesperadamente vazio. A anedota que melhor ilustra esse isolamento foi compartilhada pelo astrônomo Robert Jastrow, que sugeria que se o Sol fosse do tamanho de uma laranja em Nova York, Próxima Centauri seria outra laranja situada em Los Angeles. Todo o espaço intermediário não continha absolutamente nada além de poeira e átomos solitários. Nesse abismo, o protagonista absoluto é o silêncio. Não há ar para transmitir o som, nem partículas suficientes para dispersar a luz, o que transforma a viagem interestelar numa travessia através de uma escuridão que parece física. É nesse ambiente que os astrônomos pioneiros, como Friedrich Bessel, sofreram para tentar medir o paralaxe, essa mínima oscilação das estrelas que delatava seu distanciamento. Bessel descobriu, em 1838, que as estrelas não estavam um pouco longe, mas sim habitavam uma dimensão de escala que fazia com que a Terra fosse invisível. No espaço interestelar, você percebe que as constelações que vemos do nosso jardim são apenas alinhamentos aleatórios de luzes que, na realidade, estão separadas entre si por abismos de tempo e espaço impossíveis de cruzar.
À medida que navegamos por esse nada, surge uma sensação de vertigem existencial. Estamos acostumados que o movimento produza mudanças na paisagem, mas aqui você pode viajar durante séculos e o panorama estelar continuará sendo idêntico. É um deserto sem dunas, um oceano sem ondas. No entanto, esse vazio não é uma esterilidade total. Na década de 1920, o astrônomo Edward Barnard começou a notar que no céu havia manchas de tinta que bloqueavam a luz das estrelas de fundo. Estas são as nuvens moleculares, os únicos habitantes desse abismo. São tão tênues que 1 metro cúbico desse espaço contém menos átomos do que o melhor vácuo que podemos criar na Terra. Mas sua extensão é tão vasta que acabam por ocultar galáxias inteiras. A verdadeira tragédia do abismo entre as estrelas é que ele atua como um isolante térmico e biológico. Cada estrela é uma ilha de calor e possibilidades num oceano de zero absoluto. Ao cruzar para a próxima Centauri, nos deparamos com a possibilidade de que a comunicação entre civilizações seja, por definição, impossível. Se enviássemos uma mensagem hoje, a resposta levaria quase 1 década para voltar, transformando qualquer tentativa de diálogo num monólogo de fantasmas. Essa desconexão é o conflito central da nossa espécie. Somos seres sociais presos num universo que parece projetado para nos manter apartados. Esse vazio, no entanto, não é eterno nem carece de propósito. Embora hoje o vejamos como uma barreira intransponível, é a tela onde se pintam as histórias mais violentas e bonitas da criação. O abismo é o lugar onde a matéria vai morrer e onde, ironicamente, se preparam os ingredientes para o próximo ato da vida. Ao olhar para as profundezas desse nada, começamos a ver estruturas que não são planetas nem estrelas, mas sim os restos de gigantes que outrora dominaram o céu e que agora, em sua agonia, estão transformando o vazio em algo muito mais complexo e aterrador. As luzes que vemos ao longe nem sempre são sóis estáveis e tranquilos como o nosso. Na escuridão do abismo, escondem-se os restos de antigas batalhas celestiais, onde a matéria foi dilacerada e espalhada em nuvens de cores impossíveis que se estendem por trilhões de quilômetros. O que acontece quando uma estrela decide que já não pode sustentar seu próprio peso e explode com a força de 1 octilhão de bombas atômicas? É possível que a nossa própria existência seja o resultado das cinzas deixadas por um cadáver estelar que morreu muito antes de a Terra sequer ser um sonho. Quando uma estrela de grande massa esgota seu combustível, não se apaga com discrição, mas sim protagoniza o evento mais violento e espetacular da natureza: uma supernova. Nesse instante, o brilho de um único ponto no céu pode eclipsar a luz combinada de todos os sóis da sua galáxia. Mas o que resta depois dessa explosão é o que realmente desafia nossa capacidade de medir o volume. Entramos no cemitério das estrelas, um lugar onde os cadáveres celestes se transformam em nebulosas, nuvens de poeira e gás que se estendem por distâncias que fazem nosso sistema solar parecer uma partícula de poeira numa catedral. Imagine a famosa nebulosa do Caranguejo. É o resto de uma explosão que os astrônomos chineses observaram no ano 1054. Para eles, foi uma estrela convidada, tão brilhante que podia ser vista à plena luz do dia durante semanas. Hoje, 1000 anos depois, esses restos se expandiram até formar uma estrutura que mede 6 anos-luz de largura. Para colocar isso em perspectiva, se você quisesse cruzar essa nuvem de resíduos estelares num avião comercial, a viagem te levaria uns 6 milhões de anos. Essas dimensões são tão vastas que as fotografias que obtemos de telescópios como o Hubble parecem estáticas. Mas na realidade, esse gás se move a milhares de quilômetros por segundo. É uma explosão em câmera lenta que abrange bilhões de quilômetros. Nessas morgues espaciais,
A matéria se organiza em formas que parecem saídas de um pesadelo ou de um sonho febril. Um exemplo fascinante são os pilares da criação, na nebulosa da Águia. Embora nas fotos pareçam colunas sólidas de rocha ou fumaça, são, na verdade, torres de hidrogênio frio e poeira tão tênues que você poderia atravessá-las sem quase sentir resistência. O impressionante é sua escala vertical. O pilar mais alto tem cerca de 4 anos-luz de altura. Toda a distância que separa o nosso Sol da estrela mais próxima caberia dentro de uma única dessas colunas de gás. A anedota que costuma comover os cientistas é que, devido à velocidade da luz, é muito provável que esses pilares já não existam. Uma onda de choque de uma supernova próxima pode tê-los destruído há 6.000 anos. Mas nós continuaremos vendo sua beleza intacta durante outro milênio. A morte de uma estrela não é apenas o fim de um ciclo, é o nascimento da complexidade química. A Carl Sagan costumava dizer que somos feitos de poeira de estrelas. E não era uma metáfora poética, mas sim um fato contável. No forno de uma supernova são cozidos os elementos pesados, como o ouro das suas joias, o ferro do seu sangue e o cálcio dos seus ossos. Sem esses cemitérios espaciais, o universo seria uma mistura chata de hidrogênio e hélio. As nebulosas são, portanto, fábricas de reciclagem cósmica. O gás disperso por uma estrela morta eventualmente se esfria, se agrupa pela gravidade e dá origem a novas estrelas e planetas. Somos, literalmente, os restos processados de um Sol que deixou de existir há eões. No entanto, navegar por essas estruturas nos revela uma verdade incômoda sobre nossa percepção do volume. Tendemos a imaginar as nuvens como algo denso, mas uma nebulosa é o vácuo mais perfeito que você poderia imaginar. Se você pegasse um pedaço de uma nebulosa do tamanho da Terra, pesaria apenas uns poucos quilogramas. É a vitória da extensão sobre a densidade. Essas nuvens nos ensinam que o universo prefere a grandiosidade vazia antes da solidez pequena. Ao observar essas paisagens, a escala se torna tão opressiva que perdemos o senso de orientação. Já não medimos em quilômetros, mas sim na quantidade de tempo que leva para um fóton cruzar uma simples nuvem de detritos. À medida que nos afastamos desses jardins de gás, a luz mesma começa a nos contar uma história diferente. Não só nos mostra o quão grande é o cosmos, mas nos impõe uma restrição que altera nossa noção do tempo. Estamos rodeados de maravilhas, mas o simples ato de observá-las nos encerra numa bolha de isolamento cronológico. Apesar de nossos telescópios poderem capturar a agonia dessas estrelas, nunca estamos vendo o presente real do que ocorre no céu. Nos encontramos presos numa rede de espelhos temporais, onde o universo nos mostra seu passado, enquanto nos oculta sua face atual. É possível que estejamos olhando para um céu cheio de fantasmas que desapareceram antes de nascermos. Que segredos nos oculta o cosmos ao nos obrigar a olhar sempre através do espelho retrovisor do tempo? Para compreender o verdadeiro conflito da nossa existência, devemos aceitar uma regra imutável. Somos prisioneiros da velocidade da luz. Em nossa vida diária, percebemos o mundo como algo instantâneo. Quando você olha para um amigo do outro lado da mesa, acredita que o vê tal qual é nesse preciso nanosegundo. No entanto, na escala do cosmos, essa imediatez é uma fantasia. A luz, embora seja o mais rápido que existe, tem um limite, e esse limite transforma o universo num imenso arquivo de acontecimentos passados. Olhar para o céu noturno não é observar o espaço, mas sim folhear um livro de história onde cada página está escrita em anos-luz. Imagine que você está observando a galáxia de Andrômeda através de um telescópio. Seus olhos estão captando fótons que partiram de lá há 2,5 milhões de anos. Isso significa
que você não está vendo Andrômeda como é hoje. Você está vendo como era quando nossos ancestrais mais distantes, os Homo habilis, mal começavam a fabricar as primeiras ferramentas de pedra na savana africana. Se neste exato instante Andrômeda fosse devorada por um buraco negro gigante ou simplesmente deixasse de existir, nós continuaríamos vendo-a brilhar pacificamente no céu durante outros 2,5 milhões de anos. Vivemos rodeados de fantasmas cósmicos, luzes que nos contam histórias de mundos que talvez já se desintegraram no nada. Essa prisão da luz cria uma barreira intransponível para o nosso conhecimento. Os astrônomos frequentemente experimentam uma melancolia particular ao estudar o universo profundo. Quanto mais longe olhamos para tentar compreender a estrutura da realidade, mais antigos são os dados que recebemos. Se apontamos nossos instrumentos para as galáxias mais remotas, a 13 bilhões de anos-luz, estamos vendo o amanhecer do tempo, mas perdemos por completo a noção de como são essas galáxias no nosso agora presente. É como tentar conhecer uma pessoa, vendo apenas suas fotos de recém-nascido. Sabemos como tudo começou, mas o presente nos escapa entre os dedos como areia fina. Existe uma anedota fascinante sobre o astrônomo William Herschel, o descobridor de Urano. Ele costumava dizer que seus telescópios eram máquinas do tempo. Compreendeu antes que ninguém que o céu é uma ilusão cronológica. Essa ideia nos leva a uma reflexão inquietante. Se existisse uma civilização avançada numa galáxia a 65 milhões de anos-luz, e eles tivessem um telescópio suficientemente potente para observar a superfície da Terra hoje mesmo, não veriam nossas cidades, nem internet, nem este vídeo. Veriam os dinossauros caminhando por selvas pré-históricas. Para eles, nós ainda não teríamos nascido. Somos, para o resto do universo, um evento futuro que ainda não ocorreu. Essa desconexão temporal é o muro que confina nossa curiosidade. Nele estamos presos numa bolha de informação atrasada. Nunca poderemos ter uma conversa em tempo real com o cosmos. Essa limitação física nos obriga a aceitar que o agora é um conceito local, algo que só existe no nosso pequeno canto da Via Láctea. Fora daqui, o tempo se fragmenta e se dilata, deixando a humanidade numa espécie de isolamento eterno, olhando por uma janela que só mostra o ontem. Diante dessa realidade tão sobrecogedora, surge uma dúvida que nos toca no mais profundo da nossa identidade como espécie exploradora. Se o universo nos impôs essa lei, onde o presente é inalcançável e sempre chegamos atrasados para a festa das estrelas, você acredita que estamos destinados a viver para sempre na ignorância do que acontece agora lá fora? Bom, ou pensa que a humanidade encontrará alguma vez a forma de hackear as leis da física para romper a barreira do tempo? Adoraríamos ler sua teoria nos comentários, por mais louca que pareça. Às vezes, as ideias mais estranhas são as que acabam abrindo as portas da ciência. Aceitar que somos observadores do passado nos prepara para o golpe mais duro desta viagem. Até agora, nos sentimos importantes analisando essas luzes distantes, mas estamos prestes a afastar a câmera, tanto que até mesmo esse passado glorioso se tornará insignificante. A prisão da luz é apenas o primeiro passo para entender que nossa casa não é a mansão que imaginamos, mas sim apenas um detalhe invisível numa estrutura que não tem fim. Passamos grande parte da nossa história acreditando que a nossa galáxia era o cenário principal da existência. Mas, se ao cruzar o limiar da perspectiva, descobriremos que tudo o que vimos até agora, o nosso Sol, as nossas estrelas vizinhas e até os cemitérios estelares, é apenas uma pequena mancha num mapa que mal estamos começando a desenhar. O que acontece quando percebemos que a nossa grande metrópole de estrelas é, na realidade,
um único grão de areia numa praia infinita. Durante séculos, a humanidade viveu sob a reconfortante ilusão de que a Via Láctea, essa faixa leitosa que cruza o céu nas noites mais escuras, era o universo inteiro. Era a nossa grande metrópole de luz, um disco majestoso de 100.000 anos-luz de diâmetro que continha tudo o que podíamos imaginar. No entanto, na década de 1920, um astrônomo chamado Edwin Hubble, trabalhando com o telescópio Hooker, no Monte Wilson, descobriu algo que mudaria nossa posição no cosmos para sempre. Ao observar umas pequenas nebulosas espirais, percebeu que não eram nuvens de gás dentro da nossa casa, mas sim universos-ilha completos, galáxias independentes situadas a milhões de anos-luz de distância. Naquele instante, a nossa vasta galáxia encolheu. Passou de ser o cenário principal a ser simplesmente a um grão de areia numa praia infinita. Para processar essa nova escala, devemos tentar visualizar a magnitude da Via Láctea. Ela contém entre 200.000 e 400.000 milhões de estrelas. Se você contasse cada estrela a um ritmo de uma por segundo, levaria mais de 3.000 anos para terminar de enumerar apenas as da nossa galáxia. É uma estrutura tão massiva que o Sol, viajando a 800.000 km por hora, leva 225 milhões de anos para completar uma única volta ao redor do centro galáctico. A última vez que estivemos na nossa posição atual no espaço, os dinossauros mal começavam a dominar a Terra. Esta é a nossa escala interna, a que nos faz sentir gigantes, mas a realidade exterior é muito mais humilhante. Quando o telescópio espacial Hubble apontou para uma zona do céu aparentemente vazia, do tamanho de um grão de sal segurado com o braço estendido, e deixou seu obturador aberto durante dias, o resultado foi o campo profundo do Hubble. Nessa pequena fração de escuridão, apareceram milhares de pontos de luz. Não eram estrelas. Cada um desses pontos era uma galáxia inteira, com seus próprios centenas de milhares de milhões de sóis, seus próprios planetas e talvez seus próprios poetas tentando medir o vazio. Ao multiplicar esse pequeno fragmento por toda a esfera do céu, os cientistas chegaram a um número que para o pulso. Existem, pelo menos, 2 bilhões de galáxias no universo observável. A nossa Via Láctea é apenas uma delas. Uma entre 2 milhões de milhões. E uma anedota de Edwin Hubble é fundamental porque representa o fim do geocentrismo espiritual. Embora já soubéssemos que a Terra não era o centro do sistema solar, ainda nos apegávamos à ideia de que a nossa galáxia era especial. Ao descobrir que existem tantas galáxias quanto grãos de areia em todas as praias da Terra combinadas, a escala do imenso se quebrou. Se cada galáxia fosse um único grão de areia, você poderia encher uma sala inteira com elas. E nós seríamos apenas um cristal de sílica perdido num canto. Essa transformação da perspectiva é o que os astrônomos chamam de o princípio da mediocridade. Não ocupamos um lugar privilegiado. Somos cidadãos de uma galáxia espiral comum. Num bairro comum, num canto qualquer do espaço-tempo. Apesar dessa pequenez, as galáxias não flutuam ao acaso como pólen ao vento. Estão unidas por fios invisíveis de gravidade e matéria escura, formando estruturas que parecem neurônios de um cérebro titânico. A Via Láctea não é uma eremita. Tem companheiras de viagem, como a galáxia de Andrômeda e a do Triângulo, que formam um pequeno clube privado. Mas mesmo esse clube é insignificante quando observamos o mapa em grande escala. O que antes considerávamos o limite do possível, agora é apenas o primeiro degrau de uma hierarquia de estruturas que faz com que a palavra grande perca todo o seu significado. É fascinante pensar na solidão das galáxias. Embora haja bilhões, o espaço entre elas é tão vasto que raramente se tocam.
estão separadas por milhões de anos-luz de um vazio muito mais extremo do que o que há entre as estrelas. No entanto, quando o fazem, protagonizam colisões que duram eões, e misturando suas estrelas como se fossem fluidos numa dança cósmica de proporções épicas. A nossa própria galáxia está em curso de colisão com Andrômeda. Em cerca de 4 bilhões de anos, ambas se fundirão para formar uma nova entidade. Esse dinamismo nos ensina que nada no cosmos é estático, nem mesmo as estruturas que consideramos eternas. Entender a nossa galáxia como um simples grão de areia é o ato final de maturidade da nossa espécie. Nos obriga a olhar para fora com uma curiosidade renovada, não como conquistadores, mas como observadores maravilhados de um teatro que nos supera por completo. A Via Láctea é o nosso lar, mas é um lar que flutua num oceano de ilhas semelhantes, todas elas conectadas numa rede de dimensões que desafiam a imaginação. Ao aceitar essa minúscula realidade, estamos prontos para ver como esse grão de areia se une a outros para formar as estruturas mais grandes que a física permite existir. Embora a nossa galáxia tenha se tornado pequena diante dos nossos olhos, não está sozinha na escuridão. Encontra-se integrada numa hierarquia de bairros cósmicos tão extensos que a luz leva centenas de milhões de anos para percorrê-los de uma extremidade à outra. Que formas assumem esses continentes de galáxias quando nos afastamos o suficiente para ver o mapa completo do universo? Estamos prestes a descobrir que vivemos num canto insignificante de uma estrutura que se assemelha mais a um organismo vivo do que a um simples aglomerado de estrelas. Se pensávamos que a nossa galáxia era um império inexpugnável, afastar-nos um pouco mais nos revela que a Via Láctea é apenas um cidadão de um bairro pequeno e algo barulhento chamado grupo local. Este conjunto de umas 50 galáxias é a nossa família imediata no vazio. Aqui, Andrômeda é a irmã mais velha, a Via Láctea é a do meio, e o resto são galáxias anãs que orbitam ao nosso redor como pequenos vagalumes. Mas mesmo esse grupo, que abrange 10 milhões de anos-luz, não é mais que uma partícula de poeira na verdadeira geografia do universo. Quando continuamos afastando a câmera, as galáxias deixam de ser vistas como majestosos redemoinhos de luz para se tornarem simples pontos brilhantes, semelhantes às gotas de orvalho presas numa teia de aranha invisível, de proporções titânicas. Essa teia de aranha é o que os astrônomos denominam a estrutura em grande escala do universo. As galáxias não estão espalhadas ao acaso, mas sim se agrupam em aglomerados, e estes, por sua vez, em superaglomerados, formando filamentos que se estendem pelo espaço. Em 2014, uma equipe de cientistas liderada por R. Brent Tully conseguiu cartografar o nosso continente galáctico de uma maneira que mudou nossa direção postal para sempre. Descobriram que pertencemos a uma estrutura chamada Laniakea, uma palavra havaiana que significa céu imenso. Laniakea é um superaglomerado que abriga umas 100 mil galáxias e se estende ao longo de 500 milhões de anos-luz. Se a Via Láctea fosse um grão de areia, Laniakea seria a praia inteira. A visualização de Laniakea é profundamente orgânica, quase biológica. Não parece uma construção mecânica, mas sim uma rede de neurônios ou o micélio de um fungo gigante. Os filamentos de galáxias fluem como rios para um centro de gravidade comum, um ponto misterioso e massivo, conhecido como o Grande Atrator. Tudo na nossa vizinhança cósmica, incluindo a nossa própria galáxia, está sendo arrastado lentamente para esse centro a velocidades que superam os 2 milhões de quilómetros por hora. Essa dança gravitacional em escala de superaglomerado nos mostra que o universo tem uma arquitetura própria, uma ordem oculta que só se revela quando temos a coragem de olhar de uma distância que anula a nossa individualidade.
Uma anedota que costuma ilustrar a magnitude de Laniakea é o esforço que levou a descobrir suas fronteiras. Os astrônomos tiveram que medir não só onde estavam as galáxias, mas para onde se moviam. Imagine que você está numa floresta escura e não pode ver o chão. Jamais observa que milhares de pessoas caminham para a mesma direção. Ao seguir seu rastro, você compreende a forma do vale. Da mesma maneira, ao observar o fluxo das galáxias, compreendemos que vivemos numa espécie de bacia hidrográfica espacial. Tudo o que flui para o grande atrator é parte da nossa casa, Laniakea. Além de seus limites, as galáxias fluem para outros superaglomerados, outros continentes de luz totalmente desconectados da nossa realidade imediata. Nessa escala, a noção de lugar se torna abstrata. O que significa estar em casa quando a sua casa mede 500 milhões de anos-luz? Uma mensagem de luz enviada de uma extremidade de Laniakea para a outra levaria 500 milhões de anos para chegar, o que significa que o superaglomerado nunca pode atuar como uma unidade. É uma estrutura que existe no espaço, sim, mas que o tempo mantém fragmentada. No entanto, o mais impactante dessa teia de aranha não são os filamentos de luz onde se amontoam as galáxias, mas sim os imensos espaços que ficam entre eles. À medida que Laniakea se revela diante de nós, percebemos que o tecido do universo está cheio de buracos, zonas de nada absoluto que desafiam nossa compreensão da criação. A existência desses filamentos e superaglomerados nos leva a perguntar por que a matéria decidiu se agrupar dessa maneira. Os cientistas acreditam que a resposta reside na matéria escura, essa substância invisível que atua como a cola do cosmos. Ela formou os andaimes sobre os quais o gás e as estrelas se acumularam. Laniakea é, em essência, a pegada visível de um esqueleto invisível. É a manifestação de forças que atuaram apenas alguns instantes depois do Big Bang, deixando uma marca que persistiu durante 13 bilhões de anos. Somos os habitantes de um filamento de luz suspenso numa rede de dimensões tão vastas que o nosso cérebro luta para não se desconectar diante da falta de pontos de referência familiares. Ao contemplar a teia de aranha cósmica, passamos da geografia para a cosmologia. Já não estamos vendo objetos, estamos vendo a textura mesma do universo. Laniakea nos ensina que a escala é relativa. Somos gigantes para um átomo, mas somos menos que um sussurro para um superaglomerado. E justo quando acreditamos que alcançamos o limite do que pode ser uma estrutura organizada, o mapa nos mostra algo ainda mais desconcertante. Ao nos afastarmos ainda mais de Laniakea, o tecido da teia de aranha se torna mais denso em algumas partes e terrivelmente vazio em outras, mas revelando que o universo não é um lugar uniforme, mas sim um labirinto de muros e desertos. A rede de Laniakea nos mostrou que somos parte de um continente galáctico. Mas o que acontece quando esse continente termina e nos deparamos com fronteiras que não são feitas de luz, mas sim de uma ausência total de tudo? Estamos prestes a observar as estruturas mais grandes já detectadas, muros de galáxias que se estendem por bilhões de anos-luz, beirando abismos de nada onde nem mesmo a escuridão parece ter fundo. Como é possível que existam lugares no universo onde não há absolutamente nada ao longo de distâncias que a luz leva eões para cruzar? É o vazio o verdadeiro estado natural do cosmos e nós apenas um acidente em suas bordas. Ao alcançar essa escala, a geografia do cosmos deixa de se parecer com um mapa de cidades para se transformar numa arquitetura de renda. A matéria não se distribui de forma uniforme, como a areia num deserto, mas sim se organiza em estruturas monumentais, conhecidas como filamentos. Estas são as veias do universo, fios de galáxias que se estendem por bilhões de anos-luz. O exemplo mais surpreendente é a Grande Muralha de Sloan, uma estrutura tão massiva que desafia os modelos padrão da cosmologia. Imagine uma parede de galáxias que mede 1.300 milhões de anos-luz de comprimento.
é uma construção natural de proporções tão hercúleas que, para a luz, cruzar seu comprimento é uma viagem que abrange uma fração significativa de toda a idade do universo. No entanto, o que realmente tira o sono dos astrônomos não são esses muros de luz, mas sim os espaços que há entre eles, os vazios cósmicos. Se as galáxias são as cidades, esses vazios são desertos absolutos onde não há nada. O vazio de Bootes, por exemplo, é uma esfera de escuridão de cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. É tão imenso que, se a Via Láctea estivesse no seu centro, não teríamos sabido que existiam outras galáxias até bem entrado o século XX. Viveríamos numa solidão tão profunda que o céu noturno seria uma tela de negro total, sem uma única centelha de luz que nos desse esperança de companhia. Esses vazios não são apenas espaço com pouco gás. São bolhas de expansão onde a densidade de matéria é quase nula, lembrando-nos que o universo é, em 99,9%, uma ausência aterrorizante. E nessa estrutura de espuma de sabão, onde as galáxias formam a película das bolhas e os vazios são o ar do interior, é o resultado de uma batalha épica que ocorreu pouco depois do Big Bang. Naquela época, pequenas flutuações quânticas, variações de densidade microscópicas, foram esticadas pela inflação cósmica. Com o tempo, a gravidade arrastou a matéria para as zonas mais densas, esvaziando as regiões mais leves. O que vemos hoje como a Grande Muralha é, na realidade, o eco amplificado de um evento que ocorreu quando o universo era menor que um átomo. Somos os habitantes das margens desses abismos, vivendo nos filamentos que conseguem se sustentar antes de serem devorados pela expansão. Uma anedota que costuma ser mencionada nos observatórios é que, ao estudar esses vazios, os cientistas descobriram que a expansão do universo é mais rápida lá dentro. É como se o vazio empurrasse as paredes de galáxias para fora, esticando a rede cósmica até seus limites. Essa revelação nos obriga a aceitar uma lógica que parece contraditória. O nada tem o poder de dar forma a tudo. Ao observar esse labirinto de muros e desertos, percebemos que não somos o centro de nada. Somos simplesmente uma partícula de poeira presa numa rede de luz suspensa sobre um abismo que não tem fim. Apesar de termos cartografado esses muros impossíveis e sentido o frio dos grandes vazios, estamos nos aproximando de uma fronteira que não é feita de matéria nem de espaço, mas sim de tempo puro. Viajamos o mais longe que a física nos permite, mas há uma linha no horizonte que atua como um muro intransponível para o nosso olhar. E o que há além desse limite, onde a luz ainda não teve tempo de nos alcançar? Estamos presos numa bolha de conhecimento que encolhe cada vez mais diante da imensidão do que nunca poderemos ver. Chegamos finalmente à fronteira definitiva, o muro invisível que rodeia a nossa existência. Ao tentar medir a escala do cosmos, tropeçamos num conceito que nos obriga a aceitar a nossa própria limitação biológica e tecnológica: o universo observável. Esta é uma esfera centrada na Terra, que abrange cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. No entanto, não é um limite físico onde o espaço termine abruptamente, mas sim um limite de tempo. Devido a que o universo tem uma idade finita de aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos, só podemos ver a luz que teve tempo suficiente para viajar até nós desde que tudo começou. O que fica fora dessa bolha é o universo não observável, uma extensão que poderia ser infinita, mas que para nós é, para todos os efeitos, inexistente. Essa barreira é conhecida como o horizonte de partículas e funciona como um véu que a natureza correu sobre nossos olhos. Imagine que você está no meio de um oceano escuro durante uma tempestade e só tem uma pequena lanterna. Pode ver as ondas que estão ao seu redor,
mas sabe que o oceano continua muito além de onde alcança sua luz. No cosmos, esse além é um território proibido. Os cientistas frequentemente debatem sobre a anedota da inflação. Se o universo se expandiu tão rápido quanto acreditamos nos seus primeiros instantes, a maior parte da criação saiu disparada para fora do nosso horizonte de eventos antes que o primeiro átomo pudesse emitir um clarão. Estamos, essencialmente, se olhando para uma pequena sala, numa mansão que tem um número infinito de andares. O mais inquietante dessa bolha de realidade é que ela não é estática. Devido à expansão acelerada do espaço, impulsionada pela energia escura, as galáxias que hoje vemos na borda do nosso horizonte estão se afastando de nós a velocidades que superam a da luz. Isso não viola a física, já que é o próprio espaço que se estica, não os objetos se movendo através dele. A consequência é melancólica. Chegará um dia, num futuro extremamente distante, em que todas as galáxias fora do nosso grupo local terão cruzado esse horizonte. Os astrônomos desse futuro olharão para o céu e não verão nada além do negro absoluto da sua própria galáxia, acreditando que vivem num universo solitário e vazio. E esse limite nos ensina que o conhecimento humano tem uma data de validade e uma fronteira espacial. Não importa quão potentes sejam os telescópios que construirmos, nunca poderemos ver o que há além, porque a informação simplesmente não pode chegar até nós. Definir a nossa bolha de realidade é um exercício de humildade radical. É reconhecer que somos prisioneiros de uma geometria que se expande mais rápido do que podemos observar. Ao compreender que somos uma pequena ilha de luz, rodeada por um oceano de mistério eterno, a pergunta sobre o nosso tamanho deixa de ser técnica para se tornar profundamente pessoal. Embora esse muro de tempo nos confine a uma pequena porção da criação, ter conseguido medir essas fronteiras nos coloca numa posição estranha. Descobrimos que somos microscópicos em comparação com o tecido do espaço, mas somos grandes o suficiente para compreender as leis que o governam. É possível que a nossa insignificância física seja, na realidade, o motor da nossa maior grandeza? Como pode um ser que vive apenas 100 anos num grão de poeira reivindicar alguma importância num cenário que mede bilhões de anos-luz? Ao nos depararmos com as dimensões de Laniakea ou com a barreira intransponível do universo observável, é natural sentir que a nossa existência é um acidente sem importância. No entanto, nessa imensidão surge uma contradição fascinante que os filósofos e cientistas chamam de paradoxo da relevância. Embora sejamos fisicamente insignificantes, uma coleção de átomos ocupando um espaço ridículo durante um sopro de tempo, somos o único canto do cosmos, até onde sabemos que abriu os olhos. O universo é vasto, violento e antigo, mas carece de significado sem uma mente que o nomeie. Nós somos a ponte entre a matéria inerte e a compreensão. Somos, nas palavras do astrônomo Harlow Shapley, o meio pelo qual o cosmos se contempla a si mesmo. Essa capacidade de medição é o que nos resgata do nada. Pense na audácia que requer um primata que vive num mundo de rocha para deduzir a composição química de uma estrela que está a 1.000 trilhões de quilômetros, apenas analisando a luz que chega às suas pupilas. Não somos grandes pelo nosso tamanho, mas sim pelo nosso alcance intelectual. Uma anedota comovente da história da ciência conta que, quando os primeiros matemáticos calcularam a distância às estrelas, alguns se sentiram aterrorizados pelo vazio. Mas outros, como Blaise Pascal, compreenderam que, pelo espaço, o universo me compreende e me engole como a um ponto. Pelo pensamento, eu o compreendo a ele. Essa é a nossa verdadeira escala. A nossa mente é mais larga que o céu porque pode contê-lo. Ser pequenos não nos diminui o valor. Pelo contrário,
aumenta a nossa raridade. Num universo governado pela entropia, onde a tendência natural é o caos e o resfriamento, a vida é uma resistência organizada e complexa. Somos uma anomalia estatística de uma beleza avassaladora. O fato de que um conjunto de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio se uniu para formar neurônios capazes de questionar a origem do tempo é o evento mais surpreendente da escala cósmica. A relevância não se mede em anos-luz de diâmetro, mas sim na profundidade da consciência. Cada vez que você aponta um telescópio para o céu ou se pergunta pelo horizonte de eventos, está validando a existência de tudo o que te rodeia. Essa perspectiva transforma a vertigem numa forma de orgulho silencioso. Não precisamos ser o centro físico do universo para ser o epicentro do seu significado. Ao reconhecer a nossa minúscula posição no mapa, ganhamos a liberdade de ser os exploradores do impossível. Passamos de temer a escuridão a cartografá-la. E nesse processo, descobrimos que a maior maravilha do cosmos não é uma supernova nem um buraco negro, mas sim o simples fato de que estamos aqui, observando, medindo e sonhando. O paradoxo se resolve assim. Somos nada em tamanho, mas somos tudo em intenção. Tendo navegado pelas fronteiras do tempo e do espaço, a mente se sente cansada de tanta grandeza e precisa encontrar um porto onde descansar o olhar. Após termos testemunhado muros de galáxias e vazios eternos, mas chegou o momento de empreender a viagem mais difícil de todas. O caminho de volta para casa. Como muda a nossa forma de ver os problemas cotidianos depois de termos tocado a borda da criação? É possível que a verdadeira escala de todas as coisas se encontre escondida no brilho de uma pequena partícula de poeira suspensa na luz do sol. Depois de navegar pelas artérias de Laniakea e roçar a própria borda do tempo, o regresso ao nosso mundo se sente como uma aterrissagem suave em meio a uma tempestade de proporções bíblicas. Ao descer através das camadas da nossa atmosfera, aquelas que há pouco chamávamos de casca de semente, recuperamos a escala do humano. Aqui, os quilômetros voltam a ser distâncias que podemos percorrer e os minutos deixam de ser medidas de luz para se tornarem batidas. No entanto, a Terra que pisamos agora já não é a mesma que deixamos no início do vídeo. Ao vê-la do distanciamento das supernovas e dos vazios cósmicos, compreendemos que este pálido ponto azul não é apenas um planeta. É o milagre da matéria que aprendeu a pensar. Carl Sagan costumava insistir que somos a encarnação local de um cosmos que cresceu até alcançar a autoconsciência. No silêncio gelado dos vazios intergalácticos, não há ninguém para apreciar a beleza de uma nebulosa ou para se maravilhar com a geometria de uma galáxia espiral. O universo, na sua grande maioria, é um teatro vazio com as luzes acesas, mas sem espectadores. Nós somos esses espectadores. Neste pequeno oásis, a energia se transformou em curiosidade, e os átomos, que outrora foram forjados no coração de estrelas moribundas, agora se perguntam pela sua própria origem. A Terra é o único lugar onde o universo escreveu um diário de navegação. Voltar para casa é aceitar a responsabilidade da nossa própria raridade. Na escala do cosmos, somos tão pequenos que resultamos invisíveis. Mas na escala do significado, somos gigantes. Cada vez que cuidamos deste mundo, estamos protegendo o único laboratório de consciência que conhecemos em trilhões de quilômetros ao redor. A verdadeira escala do cosmos não nos ensina que não somos nada, mas sim que o que temos aqui é precioso precisamente porque é diminuto e frágil. Somos os guardiões de uma centelha de luz numa sala infinita que, por alguma razão que ainda tentamos decifrar, decidiu acender-se exatamente aqui. Em O Cientista dos Sonhos, nos sentimos profundamente comovidos ao compartilhar esta viagem com você. E porque cada comentário seu,
é mais uma prova de que essa curiosidade cósmica continua vibrando com força. Depois de ver que vivemos num filamento de luz, rodeado por vazios que poderiam devorar 1000 galáxias, surge uma dúvida que nos eriça a pele. Você acredita que o universo criou a vida para poder ser observado? Ou somos simplesmente um erro biológico condenado a desaparecer sem que o resto do cosmos note que alguma vez estivemos aqui? Queremos ler sua reflexão mais profunda e pessoal nos comentários. Além disso, se você teve a coragem de nos acompanhar até o final desta viagem para o desconhecido, adoraríamos saber em que canto do mundo você se encontra agora mesmo e que horas marca o seu relógio neste preciso instante em que a imensidão do espaço tocou a sua alma. Muitíssimo obrigado por nos permitir ser seus guias nesta exploração do incrível. Se este vídeo conseguiu expandir os limites da sua realidade, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder as nossas próximas expedições e compartilhar este conteúdo com outro viajante curioso. O seu apoio é o combustível que nos permite continuar sonhando, acordados com as estrelas. Até a próxima descoberta!